Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Desculpa, é 18. Eu vou falar do 17, mas é no 18. Lucas, capítulo 18. Vamos ler do 1 ao 14. Lucas 18, do 1 ao 14. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Senhor, obrigado pela tua palavra, Deus. Fala conosco nessa noite, eu te peço. Apesar de mim, eu te peço que o teu Espírito venha sobre nós, capacitando a mim para falar e aos irmãos para ouvir, mas que seja o Senhor reinando, que seja a tua palavra ministrando nessa noite, para a glória e para a exaltação do teu nome. Por favor, Senhor, fala conosco. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Jesus traz aqui 2 parábolas sobre oração. Mas o contexto dessas parábolas, contexto imediatamente anterior, por isso que eu falei do capítulo 17, é uma conversa que ele está tendo com os seus discípulos a respeito da vinda do reino dos céus. Do capítulo 17, no verso 20, os fariseus perguntam a Jesus quando viria o reino de Deus, e Jesus respondeu para eles: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Jesus estava dizendo isso porque o rei, que é ele, estava entre eles, então o reino estava entre eles. Algumas traduções dizem que o reino de Deus está dentro de vocês. E essa tradução, ela acaba que é uma tradução possível, mas não é a melhor tradução, porque Jesus estava falando com os fariseus. Então, dizer que o reino de Deus estava dentro dos fariseus era algo, que soaria estranho. Então, essa tradução fez essa correção e diz que o reino de Deus está entre vocês, e é justamente porque Jesus está
entre eles. Então ele se volta para os seus discípulos. Quem fez a pergunta para Jesus foram os fariseus, e ele dá essa resposta para os fariseus. Mas então no 22 ele se volta para os seus discípulos e diz: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está aqui, ou lá está ele. Não saiam nem sigam essa gente, porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário primeiro que ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então vejam, Jesus estava antes, há poucos momentos antes de falar da oração, ele estava falando a respeito da vinda do reino de Deus, de como seria necessário que ele sofresse, seria necessário que ele passasse pelo Calvário, e que depois a vinda do Filho do Homem em glória seria uma vinda que todos iriam ver, da mesma forma que um relâmpago passa de uma extremidade à outra do céu, assim será quando o Filho do Homem vier. E ele diz que bebiam, comiam, e comparou com Noé, comparou com o tempo de Ló. E qual é então a influência desse discurso que Jesus está fazendo nas parábolas de oração que ele faz em seguida? Então percebam que Jesus está ainda falando com os seus discípulos, ele fala desse tempo quando virá o reino de Deus e haverá destruição e haverá julgamento, e ele então passa a falar de oração. Então as duas parábolas, elas já têm no seu início o seu objetivo revelado. No verso 1 do capítulo 18 ele diz: Jesus lhes contou uma parábola com que propósito? Para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, o propósito da parábola do juiz iníquo é que a oração deve ser uma constância na vida do cristão e que ele não deve desanimar. Então, ele vai trazer um exemplo aqui de um juiz que é o oposto do que é Deus. Ele faz aqui não uma comparação por similaridade, ele não apresenta um personagem que é parecido com Deus, ele faz o contrário, ele apresenta, para falar a respeito de Deus, ele usa um exemplo de contradição, um contraste. Então ele apresenta um juiz que não teme a Deus, que é um homem completamente iníquo, mas que é perturbado por uma viúva. E ele não quer julgar, ele não quer atender a viúva, mas por conta da insistência dessa viúva, e por ele ter medo, é engraçado, o verso 5 fala, né? Porém, como a viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Essa palavra que é traduzida por molestar-me, é literalmente deixar ele com o olho roxo. Ele está aqui falando de realmente temer que ela fosse agredi-lo. Então Jesus usa esse exemplo para, por contraste, dizer: olha, se esse juiz que é iníquo, se esse juiz que não teme a Deus, ele vai atender a viúva por causa da sua insistência, quanto mais o Senhor, quanto mais Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Nós devemos insistir em oração, isso dentro de um contexto da vinda do reino de Deus. Porque pode parecer que está demorando, irmãos. Às vezes olhamos para o mundo, olhamos para a situação da humanidade e pensamos: por que Jesus não volta logo? Por que ele não vem nos tirar logo desse mundo? Por que ele não vem resgatar logo a sua igreja? Então, nesse contexto
que Jesus apresenta aqui no final do capítulo 17, a nossa oração, ela deve ser uma oração insistente, constante e que nunca desanima, no sentido de que venha logo o reino dos céus. Que Ele volte, que Ele venha buscar a sua igreja. E nós não devemos desanimar, nós não devemos nos entregar achando que está demorando demais. Porque diz que, no verso 8, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Nós precisamos continuar crendo, nós precisamos continuar esperando, continuar tendo a convicção e colocar diante dele, diante daquele que é o único que pode atender essa oração, e pedir a ele: Senhor, Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Porque às vezes o mundo pode parecer estar prevalecendo. Há momentos da história em que olhamos e pensamos: o que está acontecendo? Onde está Deus e por que não faz algo? Por que não nos socorre? Mas Jesus está dizendo que há sim um Deus no céu, há sim alguém ouvindo as nossas orações. Ele não está apenas ouvindo, Ele vai fazer justiça, Ele virá, Ele voltará, e Ele buscará a sua igreja. E a pergunta que Jesus faz no final é: contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Ele encontrará, irmãos, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos garante, é Ele que nos dá essa fé. Mas Ele faz essa advertência justamente no sentido de que nós não podemos desanimar, devemos ser insistentes nas nossas orações. Nós não devemos achar que vamos falar com Ele um dia, 2 dias, não. Na verdade, a oração é a conversa do filho com o pai. A oração é o relacionamento que nós temos com Ele. Então não é apenas um momento de petição, é um momento onde nós sentamos com o nosso Pai, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, e colocamos diante dEle as nossas ansiedades, as nossas preocupações, mas também agradecemos a Ele as bênçãos que Ele tem nos dado, e pedimos a Ele: Senhor, Maranata, cumpre as suas promessas, livra a tua igreja, livra o teu povo, porque nós estamos aqui, irmãos, sentados tranquilamente nesse prédio, com esse ar-condicionado ligado, e tendo total liberdade de sair da nossa casa, e pegar a nossa Bíblia, e vir aqui, e pregamos com total tranquilidade. Mas hoje, nesse mesmo momento, há irmãos nossos que não têm esse privilégio. Há irmãos nossos, a igreja hoje, nesse momento, está sendo perseguida. Embora nós não sintamos esses efeitos, nós não estejamos tendo na nossa carne esses efeitos, a igreja do Senhor, nesse momento, está sendo morta, espancada, expropriada, agredida, nesse momento. Então, o clamor de pedindo: Maranata, Senhor Jesus, volta, é para livrar a igreja, para poder que a igreja seja resgatada desse mundo mau. Mas enquanto estamos aqui, nós cremos que o Senhor tem um propósito. Paulo fala que sabe que estar com o Senhor é muito melhor, mas fazer a vontade dEle é a prioridade na vida de Paulo. Então Paulo tem certeza que está preso, ele fala em Filipenses, mas que ele voltaria, e ainda cumpriria, porque ele sabia que ainda havia coisas que Deus queria fazer através dele. Então nós, como igreja, também precisamos ter a consciência de que ainda há coisas que Deus quer fazer nesse mundo através de nós. Então oramos para que o Senhor venha, oramos: Maranata, vem, Senhor Jesus, mas também agimos e buscamos fazer a vontade de Deus nessa terra. Por que ainda estamos aqui? Então, quando tivermos o sentimento de que está demorando, quando tivermos a sensação de que Jesus está tardando em vir,
A pergunta que devemos fazer é o que fazer enquanto ele não vem? Por que ainda estamos aqui? Qual o propósito de nós estarmos aqui? Não devemos simplesmente ficar sentados aguardando a volta do Senhor Jesus. E ele então, depois dessa parábola, onde ele diz que o Senhor vai ouvir e vai responder depressa, ele traz uma outra, e ele agora faz uma comparação entre um fariseu e um publicano. E ele diz que os dois sobem para o templo e os dois vão orar. Mas o fariseu, que era o grande religioso daquela época, que era aquele que era reconhecido como alguém que cuidava da religião, que cuidava das escrituras, ele tinha uma reputação religiosa, as pessoas tinham nele uma referência da religião judaica. Esse era o fariseu. O fariseu era aquele que a população comum, que todos os cidadãos comuns, quando se pensava na religião judaica, a referência era um fariseu. E o publicano era justamente o contrário para o judeu. Porque o publicano, ele era um judeu que havia se aliado ao Império Romano para poder cobrar impostos dos seus compatriotas. E ele não apenas era um cobrador de impostos dos seus compatriotas, mas ele enriquecia por conta disso. Então, os compatriotas, ao olhar para um publicano, pensavam: esse aí é um traidor, esse aí é alguém que nós devemos nos afastar, ele deveria se envergonhar. Então percebam que a figura pública de um fariseu e a figura pública de um publicano, no coração do judeu comum, eram figuras completamente contraditórias. O fariseu era a referência da religião, era a referência da palavra, e o publicano era um traidor, alguém que não merecia ser listado entre os irmãos, entre os judeus. Mas o que Jesus apresenta aqui na sua parábola é justamente o que ele alerta logo no início. Qual é o propósito da parábola? Jesus também, verso 9, Jesus também contou esta parábola para quem? Para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, o propósito de Jesus é justamente mostrar que não se deve confiar em si mesmo. E ele usa esse exemplo. O fariseu, que era a referência de religião, que era aquele que deveria ser o exemplo, ele, quando se coloca de pé para fazer a sua oração, o que Jesus diz é que ele orava de si para si mesmo, no verso 11. Ou seja, ele não estava falando com Deus, ele estava falando consigo mesmo. Ele estava satisfazendo o seu próprio ego. Então ele diz: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Quando ele diz que jejua 2 vezes por semana, ele está fazendo uma declaração de que ele jejua muito mais do que qualquer exigência religiosa daquela época. Ele era alguém que superava todo mundo, porque jejuava mais do que todo mundo, e dá o dízimo de tudo que ganha. Mas a grande verdade é que ele está diante de Deus confiando em si mesmo. Ele está declarando que ele é bom. Ele está declarando que ele é suficiente. Ele próprio, por si só, já é alguém que merece, que é digno de estar naquela posição. E aí, no contraste, Jesus traz a figura do publicano. E ele ressalta que o publicano também estava de pé, mas ele estava o quê? Longe, e nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu. Ele não ousava olhar para as alturas, para o lugar onde Deus está. Ele não ousava fazer referência
a olhar como se fosse olhar nos olhos de Deus. E ele simplesmente batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Ele reconhece a sua condição, ele sabe do seu pecado, ele confessa esse pecado diante de Deus, como Davi faz no salmo que lemos no início, o Salmo 32, onde ele confessa os seus pecados, ele reconhece diante de Deus que ele não é bom, que ele não alcança os padrões de Deus, que ele não tem meios de se justificar diante de Deus. E por causa dessa atitude, então, Jesus diz: digo a vocês, verso 14, que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, ou seja, o publicano desceu justificado, e o fariseu, não. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Dentro do contexto da vinda do reino de Deus, dentro do contexto que Jesus estava conversando com os discípulos logo antes de entrar nessas parábolas, aquele que confia em si, na vinda do Filho do Homem, ele será destruído. Todo aquele que se coloca diante do Senhor, confiando na sua própria justiça, confiando na sua própria bondade, declarando que tem direitos diante de Deus, por causa das suas próprias virtudes, esse, na vinda do Filho do Homem, não está justificado. Ele será punido pelos seus pecados. Porque, irmãos, não existe pecado sem punição. Todos os pecados são punidos. A diferença é que aquele que confessa os seus pecados e confia no Senhor Jesus, já teve os seus pecados punidos em Cristo. Então, todo aquele que confia no Senhor, que reconhece que é pecador e que precisa ser salvo, e se refugia no sacrifício da cruz, se refugia no sangue do Cordeiro, esses não tiveram seus pecados impunes. Na verdade, os pecados desses que confiam no Senhor foram punidos em Cristo. O cálice da ira que estava destinado ao pecador foi derramado sobre Jesus. Então, os pecados daquele que confiam no Senhor Jesus foram punidos nele. Aqueles que acham que não precisam de um Salvador, aqueles que acham que são bons diante de Deus e olham para a sua própria conduta, olham para a sua própria vida e dizem: que bom que eu sou assim. Que bom que eu não sou como fulano, que eu não sou como Beltrano, que eu não sou como as outras pessoas. Que bom que eu sou esse cara. Esses terão seus pecados punidos na sua própria pele, no seu próprio corpo, na sua própria carne. O castigo que foi derramado sobre Jesus, o cálice da ira que foi derramado sobre Jesus na cruz, será derramado sobre todo pecador que não se refugiou em Cristo. Jesus, quando fala dessa oração, ele está falando, alertando que na vinda do reino de Deus, todo aquele que não confessa os seus pecados não está justificado diante de Deus e vai sofrer no seu próprio corpo, na sua própria vida, as consequências do seu pecado. Nós, irmãos, devemos estar atentos a essas advertências de oração. Devemos estar atentos, observando a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Como é a sua vida de oração? Qual é o seu relacionamento com Deus? Você tem um contato diário com o seu Pai? Você insiste diante dele, como essa viúva insistiu diante do juiz iníquo, nesse exemplo de persistência? Você tem persistido
em oração na presença do seu pai, porque o seu pai não é um juiz iníquo, seu pai não é alguém que não teme a Deus, o seu pai é o próprio Senhor, o justo, o santo, o todo-poderoso. Não desista, não desanime em oração, mas também fique atento à segunda advertência, porque nós podemos ser insistentes em oração, e provavelmente esse fariseu era alguém que orava com regularidade, porque aqui ele fala do seu jejum, fala do seu dízimo, mas ele está no templo orando. Então, muito provavelmente, ele era um homem que ia muito ao templo para orar. Então, somente a primeira parábola não traz a ideia completa. Nós precisamos persistir? Sim. Nós precisamos ter constância na oração? Sim. Devemos estar sempre diante de Deus, com o nosso relacionamento em oração com Ele? Sim. Mas de que forma? De forma humilde, de forma de quem sabe quem Deus é, de quem sabe quem é também, de quem a própria pessoa é. Nós não podemos nos aproximar de Deus falando com Ele como se nós não soubéssemos quem Ele é e como se nós não soubéssemos quem nós somos, porque foi assim que o fariseu se aproximou. O fariseu, por estar com os seus olhos colocados ao seu redor, ele perdeu a referência. Como assim? Lembra que eu falei no início? Olhar para o universo, olhar para a criação, nos faz ter uma dimensão do tamanho de Deus. E nós entendemos a diferença que há entre nós e Deus. Então, se nós estivermos com os nossos olhos colocados em Deus, e conhecermos a Deus, nós saberemos também quem nós somos e qual é a nossa posição diante dele. O que o fariseu fez, e quando ele diz: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Ele estava com os olhos colocados nos outros. Ele estava com os olhos colocados nas outras pessoas. Então, a referência dele passou a ser essa: eu sou melhor do que eles, eu não sou como eles, eu não sou um adúltero, eu não sou um roubador, eu não sou como esses homens, eu não sou um cobrador de impostos, eu não sou um traidor, eu sou bom, porque ele usou como referência as pessoas. Então ele se colocava diante de Deus porque ele de fato acreditava que era alguém bom, porque ele demonstrou que não conhecia a Deus. Nós corremos esse risco também, irmãos, porque se olharmos ao nosso redor, a nossa sociedade é completamente corrupta, a nossa sociedade é completamente caída, e se ficarmos nos concentrando nisso, e olhando para eles e comparando com eles, nós podemos ser enganados pelo nosso coração. Ah, mas eu não sou ladrão. Ah, mas eu não sou adúltero. Ah, eu não sou mentiroso. Então eu sou o cara. Então eu sou bom. Deus fez um excelente negócio quando me colocou aqui na igreja dele, quando me colocou na família dele. Que bom, né? Deus deve estar precisando de uma ajudinha minha. E assim a gente vai perdendo a referência. E se ficarmos olhando simplesmente e julgando as pessoas que estão ao nosso redor e usando elas como referência, nós vamos ter uma visão distorcida de quem nós somos. Porque, irmãos, se eu e você hoje não somos tão maus quanto poderíamos ser, isso é porque Deus age em nós. É porque o Espírito Santo habita naquele que confessa o Senhor Jesus. Nós temos em nós algo que o mundo não tem. E esse algo não é nosso, não vem de nós. Então eu não posso me gloriar por não ser um adúltero, eu não posso me gloriar por não ser um roubador, porque, irmãos, eu tenho em mim
todo o potencial para ser. Todo o potencial. Nós temos um potencial para a maldade impressionante. E às vezes a gente pensa que a humanidade, né, a gente olha para figuras como Hitler, como outros homens que foram genocidas e monstros na humanidade, e a gente pensa que isso é algo distante de nós. Não é. Basta você ver uma cidade em situação de calamidade. Basta ver um blackout. Quando a gente vê uma cidade, aí a gente vê o repórter, e alguma cidade que teve uma pane generalizada, as pessoas já começam a quebrar as lojas, roubar televisão, assaltar, estuprar. Gente que não faria isso se não tivesse um blackout. Se as luzinhas tivessem acesas lá, estava todo mundo vivendo a vidinha. Mas aconteceu algo excepcional. A polícia parou de funcionar, luzes apagaram. Há uma chance de anonimato. Gente, as redes sociais, não sei se vocês acompanham isso, o quanto de maldade tem nas pessoas que entram às vezes para fazer comentários absurdos. Às vezes sai a notícia da morte de alguém, e aí você vai lá olhar os comentários, tem gente lá dizendo, deve estar no inferno nessa hora, não respeita nem a família. Isso é maldade, gente. Isso é impiedade. Então nós temos muita impiedade em nós, e se nós ficarmos nos comparando com os Hitlers da vida, nos comparando com os grandes assassinos, pedófilos que aparecem nos noticiários, a gente pode começar a achar que é bom, como esse fariseu aqui, começou a se achar bom. Mas a verdade é que se nós analisarmos nós mesmos, e se nós nos aproximarmos de Deus em oração, tivermos essa vida de oração insistente, tivermos esse relacionamento com Deus, e tivermos os nossos olhos colocados em Deus, nós vamos entender quem nós somos. Nós vamos saber quem Ele é e quem nós somos. E aí a nossa atitude vai poder ser igual a do publicano. E nós vamos poder nos aproximar de Deus corretamente, dizendo, batendo no peito, tem pena de mim, porque sou pecador. Então, diante da perspectiva da volta de Cristo, que é certa, irmãos, a volta de Cristo é uma certeza. Ele vem buscar a sua igreja, Ele vem julgar vivos e mortos, Ele vem. Diante dessa certeza, que nós tenhamos uma vida de oração, que se pauta nessas duas parábolas, uma vida de oração constante e sem desanimar, como nos fala Jesus na parábola do juiz iníquo, mas uma vida de oração constante e que não desanima, mas que sabe quem Deus é, e que sabe quem nós somos, e que se posiciona diante dele corretamente, porque nós precisaremos estar justificados quando ele vier. Não é o fato de estarmos na igreja que faz com que nós sejamos justificados. Não é o quanto de dízimo nós damos que faz que nós estejamos justificados. Não são quantas tarefas nós realizamos que faz com que nós estejamos justificados, porque o fariseu fazia tudo isso, o fariseu tinha tudo isso, e se nós estivéssemos lá, olhando para aquele fariseu, talvez nós olhássemos para aquele fariseu e disséssemos, nossa, que grande homem de Deus, esse daí vai estar no céu. Mas Jesus disse que ele não estava justificado. Então nós precisamos confiar no Senhor Jesus e nos humilhar, porque foi isso que o publicano fez. Porque quando o publicano se aproxima de Deus e sabe quem Deus é, e sabe quem Ele é, ele se humilha. Ele sabe que Deus é grande, ele sabe que Deus é santo, ele sabe que Deus é soberano, ele sabe que Deus é puro, e ele sabe que ele não é nada disso, está muito longe disso. Então ele se aproxima de Deus e diz, tem pena de mim, que sou pecador.
Ele está justificado. Então, se nós cairmos no engano de confiarmos em qualquer outra coisa, que não a misericórdia de Deus manifestada em Cristo, nós também não estaremos justificados, e não importa o tempo que nós estejamos dentro de uma igreja, não importa, porque o fariseu prova que é possível conhecer as Escrituras, é possível frequentar um templo religioso, é possível executar as práticas religiosas, e ainda assim não conhecer a Deus, e ainda assim não conhecer a si mesmo. Que a nossa vida de oração seja uma vida de oração de quem conhece a Deus, e de quem conhece a si mesmo, e que se humilha, porque esse versículo aqui, ele é bem mal utilizado, né? Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Tem gente que acha que porque o chefe brigou com ela, e pega esse versículo, né? Os humilhados serão exaltados, porque o chefe brigou, porque, não sei, situações da vida que nos dão, né? E a gente sai achando, não, mas aquele que for humilhado será exaltado. Não, o que vai ser exaltado é aquele que se humilha, que reconhece quem é. Humilhação tem a ver com humildade. Aquele que se humilha é o humilde. Então, quem vai ser exaltado é aquele que se coloca diante de Deus sabendo quem é. Esse é quem se humilha. É esse que reconhece diante de Deus e diz: Senhor, se depender de mim eu estou perdido, se depender de mim eu estou condenado, se depender de mim, e justamente, com justiça, o Senhor me jogaria no inferno. O Senhor, Deus, seria completamente justo se me jogasse no inferno. O que eu quero, Senhor, não é justiça, o que eu quero é misericórdia. Ele diz: tem pena de mim. A oração dele é essa: Deus, tem pena de mim, porque sou pecador. Então, que a gente possa se humilhar diante de Deus, que a gente possa reconhecer quem nós somos diante de Deus, sabendo quem Ele é, e sabendo que Ele virá, e que nós estamos justificados na medida em que nós reconhecemos e confessamos os nossos pecados, e entregamos a nossa vida totalmente ao Senhor Jesus, confiando que os nossos pecados foram punidos nele, e somente por causa disso, unicamente por causa disso, nós vamos passar a eternidade com Ele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Oh Senhor, começo essa oração mais uma vez te pedindo perdão, ó Deus. Perdão pela minha vida de oração não ser como deveria ser. Por não orar, ó Deus, com a insistência da viúva. Não orar, ó Deus, com a insistência de quem sabe que está sendo ouvido pelo Rei da Glória, pelo Senhor Todo-Poderoso. Perdoa, Senhor, se às vezes desistimos, calamos, e não buscamos estar na Tua presença, falando contigo, tendo esse relacionamento contigo. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a ter essa vida, ter, ó Deus, essa consciência de que o Senhor está conosco todos os dias, que é o nosso Pai, que é o nosso Senhor, mas é o nosso Pai, e que podemos e devemos estar em total contato e conexão contigo, falando, agradecendo, pedindo, clamando. Senhor, dá-nos essa certeza, faz-nos, ó Deus, viver como se o Senhor fosse visível, porque, ó Deus, talvez o fato de não te vermos facilite que o nosso coração nos engane,
e faça pensar que o Senhor não está ali quando falamos. Mas nós cremos, nós sabemos pela verdade que o Senhor revela na tua palavra, de que o Senhor está, que o Senhor ouve, que o Senhor vê. Aleluia, Senhor, dá-nos essa fé, aumenta, Senhor, a nossa fé, que o teu filho encontre essa fé quando vier para a terra, quando voltar à terra, encontre essa fé no nosso coração, essa certeza, ó Deus, de que o Senhor está diante, está ali vendo, ouvindo as nossas orações, Senhor. E também te pedimos, ó Deus, livra-nos, Senhor, de sermos enganados pelo nosso coração, achando que somos mais do que verdadeiramente somos, achando, Senhor, que somos melhores, que somos superiores a qualquer pecador desse mundo, Senhor. Porque, ó Deus, nós sabemos também, porque a tua palavra revela, que a única diferença entre nós e eles é porque o Senhor entrou na nossa vida. Temos em nós, ó Deus, o mesmo potencial para o mal. Temos em nós, pulsando, um coração corrupto, enganoso, que se inclina para fazer o que é mal. E se hoje não somos tão maus quanto poderíamos ser, é porque o Senhor escolheu habitar em nós, e trocou o nosso coração de pedra por um coração de carne, e nos deu uma nova vida, e nos fez novas criaturas. Isso é obra tua, Senhor. Se hoje não somos tão pecadores, tão maus, quanto poderíamos ser, é porque o Senhor está realizando uma obra em nós. Então, ó Deus, quando olharmos para as pessoas de fora, quando olharmos para os perdidos, que o nosso sentimento não seja um sentimento de superioridade, mas que seja um sentimento de compaixão, de se colocar no lugar desses homens e mulheres, e saber que nós poderíamos estar exatamente no mesmo lugar, e que a única diferença que pode fazer na vida dessas pessoas é o Senhor. Então, que isso sirva de estímulo, que isso sirva de motivação, para nós anunciarmos em tempo e fora de tempo a tua palavra, a tua salvação, o teu evangelho, Senhor. Que isso nos mova, e que no olharmos para os pecadores, traga em nosso coração compaixão, porque o Senhor teve compaixão de nós. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por estarmos aqui nessa noite. Te peço, ó Deus, que nos leve em paz, nos guarde de todo mal, e que possamos, ó Deus, colocar em prática e meditar em tudo que o Senhor falou conosco nessa noite. Completa, ó Deus, aquilo que não falei. Anula, Senhor, aquilo que eu falei e que não era para ter falado. Que a tua palavra permaneça nos corações da tua igreja. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos.